Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Mediunidade Sem Tabu, essa série exclusiva do portal Mundo Maior, onde a gente vai mergulhar aqui no universo da mediunidade. Eu, Ricardo Guelfi, do Marketing da FEAL, recebendo convidados mais que especiais, Walter Farid Júlio, Rosalia Aparecida, Tânia Carvalho e no episódio de hoje, Celina Sobral. Seja bem-vinda, Celina. Gratidão, Ricardo, prazer estar aqui com você sempre, sempre é uma gratidão eterna, assim, para esse carinho todo que vocês têm pela gente. Que possamos estar unidos, com bênçãos, com luz e com amor no coração. Hoje a gente vai falar de um tema muito interessante, muito curioso, que é os médiuns videntes. O que será que esse termo significa, né? Popularmente a gente associa muito as bolas de cristal, turbantes e muita adivinhação do futuro, né, Celina? Essa é a visão popular do que muitos entendem como videntes. Mas afinal, Celina, o que é a mediunidade de vidência à luz do espiritismo? Pois é bem importante isso que você está falando, porque está mais ou menos na visão e na mente da maioria das pessoas quando se fala em médiuns videntes, querem que se adivine futuro e etc. E é bem diferente. A mediunidade de vidência é uma segunda vista, é uma dupla vista, e que pode acontecer não só em estado normal, né, essa dupla vista, ou também sonambúlico. E, na verdade, até mesmo as pessoas que têm problema de visão, deficiência da visão, podem ver a parte espiritual, a parte dos espíritos. Por quê? Porque a visão, a vidência, é feita no perispírito. É uma manipulação também energética, fluídica, que o perispírito coloca como se fosse o que nós podemos falar para explicar, essa segunda vista, essa dupla vista. É bem interessante, mas não tem nada a ver com adivinhação, é nós podermos ver o plano espiritual de uma forma particular. Porque não deixa de ser uma mediunidade única, né? Uma mediunidade separada do médium, não está independente de que tem espíritos que se mostram e mais de um médium pode ver, mas podem ver também de forma diferente, apesar de ser o mesmo espírito ou os mesmos espíritos. Então já fica aqui essa quebra de tabu no Mediunidade Sem Tabu. Vidência, né, não está associada a essa previsão do futuro e essas outras questões. A mediunidade de vidência é a capacidade mediúnica de ver os espíritos. E a gente já nessa introdução pôde entender um pouquinho, mas eu quero que você se aprofunde um pouco mais, Celina. Como é possível um espírito se tornar visível para uma pessoa encarnada? Pois é, a palavra certa não é condensação, mas a gente precisa falar condensação porque não temos tantas palavras assim que expliquem certas coisas no espiritismo. Então ele pega um pouco, viu, Ricardo, da energia dos médiuns, do ambiente, para se tornar um pouco mais pesado e conseguir se fazer visto. O espírito precisa ter uma certa afinidade fluídica com o médium para poder se fazer visto, e precisa ter a permissão da espiritualidade. Precisa ter a permissão. Então, é uma manipulação, uma condensação do perispírito que faz com que ele seja visto. E quando se torna ainda mais pesada, mais, né, dessa forma que nós estamos falando, buscando a energia e os fluidos dos outros, ele pode até se tornar materializado, que já é uma coisa mais rara hoje em dia. Antigamente, quando não se acreditava nada, que estava muito difícil a aceitação do espírito, do espiritismo, se tinha mais materialização. Agora é bem raro. Agora a gente vai assistir um trechinho de um filme que eu separei aqui pra gente continuar aí o assunto de médiuns videntes. Conta. Eu vejo gente morta. Nos sonhos? Quando acordado? Gente morta? Em caixões, túmulos? Andando por aí como gente comum. E um não vê o outro. Eles só veem o que querem ver. Não sabem que estão mortos.
todo o tempo. Estou em toda parte. A gente acompanhou esse trechinho, né, Celina, do filme O Sexto Sentido. Acredito que você aí de casa talvez já tenha assistido esse filme, essa famosa frase, né? Eu vejo gente morta, que ele fala no filme. Celina, é possível que um médium veja espíritos de forma frequente, como é o caso dessa criança, desse menininho, que vai falando, que vê esses espíritos aí de forma frequente? Então, Ricardo, não pode. De forma frequente, não, porque senão nós não temos condição de equilíbrio, nós não temos evolução suficiente para ficar vendo direto o plano espiritual. Isso acontece em planetas mais evoluídos. Quando estivermos em planetas mais evoluídos, teremos sim quase que um contato direto de saber o que está acontecendo também no plano espiritual, porque a nossa matéria também vai ser mais fluídica. Mas, por enquanto, não tem condição, porque senão a gente, né, ficaria meio, né, perturbado, levaria à loucura. Mas é importante a gente dizer aqui, Ricardo, que o perispírito, do espírito que está se mostrando, ele pode se moldar. Então, ele pode mostrar-se em situações que ele vivenciou no passado. Ele pode se mostrar como um animal, sem ser um animal. Ele pode mostrar roupas diferentes, acessórios, de acordo com a vontade dele, porque é bem moldável. Então, isso vai depender do que ele quiser, do que ele puder fazer para que tenha algum tipo de utilidade, né? Para que a gente possa, de repente, ele se mostra todo machucado, para que a gente possa, através da oração, das preces, auxiliar, emitir vibrações e etc. E também muitos aprendizados, quando mostra, de repente, numa sessão mediúnica, situações de um passado remoto, distante daquele espírito, para que seja tratado, para que seja modificado, para que o seu perispírito seja cuidado. Então, tudo tem o seu porquê também, né? É possível que uma pessoa, um médium, veja um espírito e não saiba que ele é um espírito? Como distinguir se eu realmente estou vendo um espírito ou não e passar despercebido no meu dia? Olha só, é muito raro se ver uma materialização assim. Tem médiuns que podem ver assim, mas às vezes, se você tem um espelho na frente, você sabe que ele não vai ser refletido, é uma evidência tua. Né? Tanto que Divaldo fez essa experiência quando ele tinha um período lá que ele via as pessoas entrarem no serviço dele, não sabia, cumprimentava, então colocou um espelho ali que realmente não é refletido dessa forma. E a gente precisa ver detalhes, por isso a importância do estudo também. Às vezes o espírito, independente dele estar ali por inteiro, a gente não percebe muitas vezes a parte de baixo. Os pés, parece que ele está levitando, sabe? Alguma parte das mãos, às vezes não mostra claramente olhos, boca, porque é realmente uma energia diferente do espírito. Então, é raro essa situação de ver. Eu tenho algumas vidências que às vezes eu fico... Eu já vi gente entrar e sair de uma sala de trabalho e depois eu fui lá e não tinha ninguém. Mas são coisas rápidas, são coisas raras, não é uma coisa que acontece direto na frequência, não. Mas ver os detalhes, a gente sentir também a energia, por isso precisa estudo. Tá, a gente entendeu esse processo. Agora, em caso de um médium realmente ver um espírito, qual o objetivo dessa aparição? Esse espírito, ele quer algo, ele quer falar alguma coisa? Qual seria o objetivo de aparecer para um médium? Super importante essa pergunta, porque às vezes a gente fala assim, nossa, eu vi aquele espírito, ou então ele estava ali do lado, até mesmo numa sessão mediúnica ou no evangelho no lar, e não falou nada. Não é? Não pode acontecer? A gente fala, qual é a utilidade? Não é assim, não é assim. Porque se a comunicação dos espíritos conosco está na telepatia, está no pensamento, ele pode ter transmitido alguma coisa para a gente sem as nossas palavras costumeiras de onde a gente estiver, na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, e nós não termos captado. Ou então ele está numa condição que realmente a nossa condição fluídica em relação a dele não soube captar aquilo que ele queria transmitir. Mensagens boas, mensagens negativas, mensagem de socorro, mensagem de alertas, mensagem de cuidados. Então, nem sempre ele está só ali aparecendo por aparecer. Tem essa comunicação que às vezes a gente não percebe. Algumas pessoas falam ter visto parentes, né?
Elas relatam aí esses parentes desencarnados até com fisionomia. Às vezes uma fisionomia de bravo, às vezes uma fisionomia tranquila, uma fisionomia feliz. Outras descrições são até de roupas, né? Aparência em relação à idade. E eu já ouvi algumas frases no sentido, né? Aquela pessoa até parecia mais nova, parecia mais tranquila, a fisionomia mais jovem. Como que a aparência dos espíritos, como os espíritos se aparentam para nós, como que vai ser essa vista desses espíritos? Muda a fisionomia, não muda? E como é possível essa mudança de aparência? Exatamente por captar os fluidos, como nós dissemos, de quem está ali em volta. E, logicamente, o perispírito sendo elástico, sendo moldável, ele pode fazer o que ele sente vontade, a não ser que esteja numa condição completamente de, entre aspas, engessado, acorrentado em fluidos energéticos, sem poder se movimentar, sem poder fazer muita coisa que queria por conta da sua própria condição de sofrimento, às vezes de desejo de vingança, bem negativo. Mas ele pode sim, e essa aparência às vezes mais leve que nós vemos, nossa, minha avó pareceu bem mais jovem, tal, tudo. Lógico que quando a gente pensa no espírito sem o corpo de carne, já é outra energia. Além dele poder se mostrar como ele quer, muitas vezes parece mais jovem por conta de não ter o peso da matéria e por conta de já estar em outra energia que ele já entende que esteve como nosso pai, nossa mãe, nossa avó, nossa pessoa querida, mas que lá já está tendo, de repente, uma outra forma de visão e entender, nossa, eu fui irmã, eu fui tio, eu fui sogro, eu fui sogra, e estive como avó e amo essa pessoa. E só o sentido de falar de amor modifica a nossa fisionomia encarnada, imagina os desencarnados, né? Então, vai muito dessa energia, do sentimento que esteja mexendo e o espírito querer se mostrar daquela forma. Outro tema, outro tópico, né, desse tema que pode estar aí no dia a dia de algumas pessoas eu vi um vulto em casa, ou eu vi um vulto no trabalho. Esses vultos, eles são, de certa forma, um grau dessa mediunidade de evidência? É uma expressão dessa mediunidade, Celina? Muito bom. Você tá afiadíssima, Ricardo. Parabéns, viu? Olha só, vultos todos nós podemos ver. Inclusive, a gente precisa distinguir o que é vidência de aparição. Porque o médium vidente, ele tem uma sequência nas visões dele. A aparição é só de vez em quando. A pessoa não pode se considerar um médium vidente quando tem de vez em quando vê um clarão, de vez em quando vê uma luz, de vez em quando vê um ser ou outro. Então, isso não é ser um médium vidente. Tem aquela sequência. A aparição é, por exemplo, o espírito, quando está para fazer o desenlace, para desencarnar, ele geralmente vê os seus parentes, vê pessoas queridas estando ao seu lado, e realmente são aparições. Não quer dizer que aquele espírito que está voltando para a pátria espiritual, aquele ser querido nosso que está desencarnando, seja vidente. Então, aparições. O estudo faz com que a gente possa distinguir o que é uma vidência de uma aparição. E não sei se cabe ainda no tempo a gente lembrar de que a glândula pineal produz no nosso coronário a melatonina, que é aquela parte que os médiuns são trabalhados na parte da vidência, que isola a parte do cérebro, onde ele vai ver materialmente durante um período, que é a visão externa, algumas coisas. Então, numa sessão mediúnica, por exemplo, é tratado essa parte do cérebro, que a melatonina atua isolando, por conta dos trabalhadores espirituais que fizeram isso, para que ele seja atuado na parte vidente do lado espiritual. Aí ele deixa de ver as coisas materiais para ver as coisas espirituais. E existe essa visão mais externa ou interna. Quando o médium tem a potência mediúnica mais elevada, a visão dele é mais externa, né? E essa interna é aquela evidência na mente só, muitas vezes só também coisas mais rápidas, mas é também um tipo de evidência. Mas vamos tomar cuidado com as aparições momentâneas de uma vez ou outra. O médium vidente, ele vê com mais frequência. Tive uma vidência, tive alguma aparição, essa sensação, essa vidência interna, como você relatou agora, né? Desses estudos da glândula pineal. O que eu faço?
estudar. Estudar porque a mediunidade está no corpo material. E se nós viemos com aquele... Não sei nem qual é a palavra certa, mas se a gente tem, né, a predisposição de ter a vidência, é porque é para ser útil de alguma forma, daquela forma. Lógico que a gente pode desenvolver um estudo, desenvolver certas coisas, mas tem coisas que já estão no nosso corpo, né, material. Então, nós temos que usar a mediunidade a favor do bem, em auxílio do próximo e de nós mesmos. Porque senão é aquele negócio, a gente assinou um contratinho lá antes de reencarnar e depois não está cumprindo com aquele contrato. Vai ter alguma coisinha chata para nos cobrar, pelo menos na nossa consciência, quando voltarmos para a pátria espiritual. Então, vidência, premonição, audiência, psicofonia, seja o que for, tem que ser cuidado, tem que ser tratado para o bem, para o melhor de todos e do próprio médium. Então fica esse convite para você que está acompanhando a gente, possa estar experienciando algum tipo de mediunidade, alguma expressão mediúnica, né, algum fenômeno mediúnico. Acompanhe aqui a nossa série, Mediunidade Sem Tabu. Ela vai dar ali uma introdução, uma base para você compreender esses significados que a doutrina dá, esses estudos do livro dos médiuns, itens ali que aparecem no Evangelho, né, no livro dos Espíritos. Acompanhe aqui o que esses comunicadores vão trazer e procura uma casa espírita, esse aconselhamento, né, para trazer um norte ali para essas experiências mediúnicas. Então fica aqui esse convite, acompanha a gente aqui no portal Mundo Maior. Eu queria deixar agora esse espaço, Celina, para você concluir, dar um fechamento aí para esse tema e se despedir também do pessoal que está acompanhando a gente nesse episódio. Mais uma vez, gratidão a você, Ricardo, gratidão a quem nos acompanha, que sejam muito amparados, muito envolvidos e que que tenham um bom ânimo de ir buscar o estudo, uma casa espírita, um lugar que possa se sentir bem e realmente esclarecer essas dúvidas. Não achar que médium vidente é aquele que adivinha, aquele que vê tudo, aquele que sabe do futuro, do passado, não. Não é isso, não. Então, que a gente possa estar numa energia de amor, de querer melhorar realmente em relação ao nosso adiantamento espiritual e que possamos estar juntos nessas oportunidades maravilhosas que a FEAL traz para a gente, né, em programas como esses, que para a gente que está aqui também passando, estudando, é muito acréscimo. E nós desejamos que para você seja também, que você tenha muitas bênçãos, muita prosperidade e muita alegria na sua vida, na sua caminhada. Até um próximo encontro. Gratidão, Celina, gratidão a todos que estão acompanhando a gente. Até o próximo episódio.